Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao podcast do Entre Nós. E o nosso quadro de hoje é do livro Conduta Espírita. Vamos para o nosso 12º episódio, que vem do capítulo 10 desta obra, cujo título é Nos Embates Políticos. Claro que estamos trazendo sempre algumas orientações que André Luiz nos apresenta. Não estamos apresentando todas as suas orientações com relação à conduta espírita de cada capítulo. Por isso, sugerimos que você adquira a obra, que faça a sua leitura na integridade, na sua íntegra, e buscando ler, se possível, um capítulo por dia para reflexão, meditação, introspecção dos ensinamentos ali contidos que são bastante úteis. Então, hoje o nosso capítulo 12, nosso episódio 12, na verdade, vem do capítulo 10, cujo título é Nos Embates Políticos. Nos ensina André Luiz: situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas, sem confundir os interesses de César com os deveres com o Senhor. Como Jesus nos ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é importante porque Kardec, em suas obras, como por exemplo na Viagem de 1862, ele alerta para que não misturemos espiritismo e movimento espírita com política. Devemos fazer essa separação para evitar confusão, evitar mal-estar, evitar dissensões, até porque a doutrina espírita é um momento para nos religar a Deus. Claro que devemos professar, devemos trazer à tona os ensinamentos que os Espíritos nos abordam, nos trazem, sempre pautado no equilíbrio, na ponderação, como orientação e respeitando o livre-arbítrio de cada um. Em outro momento, ele nos fala que em nenhuma oportunidade devemos transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras pela caridade. Olha como isso é relevante e o quanto devemos estar atentos. A tribuna espírita não é palanque de propaganda política em prol de um partido, em prol de um candidato. Não devemos fazer esse tipo de mistura, esse tipo de confusão. E por isso, como é relevante as orientações trazidas pelos Espíritos, como o caso de André Luiz. Em outro ponto, André Luiz nos alerta que o Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. O nosso pensar, o nosso olhar, o nosso refletir e praticar está além da matéria. O olhar do Espírito precisa realmente estar além. Muitas das vezes desconhecemos as agendas ocultas e os conchavos políticos existentes. Por isso que o Espiritismo precisa estar além destes interesses, porque muitas vezes, nos dias atuais, determinado parlamentar ou determinado partido poderá estar em oposição a outro, mas em outro momento estarem unidos por uma outra causa, por um outro candidato. Então devemos separar bem essas coisas. Outra orientação que André Luiz nos fala é, por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Esse papel de homem público não é algo fácil, é desafiante. O assédio material e espiritual é relevante, é grande, a tentação também. Então, manter a harmonia, manter o equilíbrio não é algo fácil.
ao qual devemos orar por esses irmãos, ao qual devemos vibrar para que eles possam manter a serenidade, manter o discernimento, manter os postulados e ensinamentos morais cristãos ou de outro mestre espiritual que eles porventura tenham, porque tudo vem de Deus. Que eles possam auxiliar aos mais necessitados, principalmente levando a eles o conforto, a esperança, mas acima de tudo, lhes dando a oportunidade de serem donos de suas vidas, não serem dependentes, que eles possam conquistar a autonomia material, a autonomia moral, sem dependências, sem precisar estar retribuindo ou devendo favores pelo que porventura possam lhe fazer. Então, meus irmãos, que nós possamos captar a essência desses ensinamentos trazidos por André Luiz, cujo capítulo se intitula Nos Embates Políticos, para que tenhamos essa postura, a atitude cristã, evangélica, o que for necessário, muçulmana, até protestante, ateu, mas que possamos ver o outro como irmão, o outro como uma pessoa que está passando por desafios ou dificuldades e que possamos dar-lhe o amparo, lhe dar o suporte, orar por ele, ter bons pensamentos, vibrar por ele. Então, assim, eu me despeço deste episódio, espero e desejo que esteja sendo útil, que você esteja apreciando, que você esteja gostando, que você possa refletir e, principalmente, que você possa fazer um estudo mais aprofundado desta obra. É uma obra interessante, é uma obra valiosa, embora que seja da década de 60, mas está atualíssima, porque os ensinamentos espirituais estão sempre atuais. Então que você possa aproveitar, possa colocar em prática, possa exemplificar, possa disseminar, possa compartilhar o conteúdo apresentado pelo nosso podcast, que é nos ensinado por esse irmão maior, André Luiz. Fica em paz, fica com Deus, que teu dia seja muito abençoado, muita luz em tua vida, em tua jornada, em tua caminhada espiritual. Que assim seja. Amém.